Olá, amigas e amigos, muito bom dia nesta sexta-feira, 28 de janeiro. O PSDB tem um pré-candidato a presidente, o governador paulista João Dória Júnior, mas algumas de suas figuras históricas têm sido, digamos, assediadas pelo ex-presidente Lula. Geraldo Alckmin deixou o ninho tucano para possivelmente ser vice numa chapa do petista. O ex-presidente encontrou-se no final do ano passado com os ex-senadores Marconi Perillo e Arthur Virgílio. Mais recentemente, em 19 de janeiro, Lula esteve com o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes Ferreira. Depois desse encontro, Aloysio Nunes disse numa entrevista ver com bons olhos, com simpatia, essa tentativa de aproximação de Lula com o PSDB. Aloysio Nunes disse mais, que talvez tenha sido um exagero o antipetismo visceral abraçado pelos tucanos na época do impeachment de Dilma Rousseff. Lula gostaria também de se encontrar com o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, mas nesse caso está um pouco mais difícil. FHC já declarou o apoio público a João Dória Júnior. O governador paulista vive uma situação difícil. Uma pesquisa divulgada essa semana mostra que ele tem apenas 2% de intenção de voto. E pior, sua rejeição é de 57%. Outro tucano histórico, o senador cearense Tasso Gereissati, acha que o PSDB deveria ajudar a abraçar a candidatura de Simone Tebet, senadora pelo MDB, ela que também tenta emplacar como candidata da chamada terceira via. Essa tentativa de Lula de se aproximar dos tucanos históricos não é apenas de olho na eleição. O petista disse recentemente numa entrevista que acha que voltar a governar o Brasil será uma verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra porque o bolsonarismo não morrerá como o Jair Bolsonaro. Uma pesquisa divulgada essa semana mostrou mais uma vez que o presidente da República tem cerca de um quarto do país na mão. Pessoas que continuarão por aí, mesmo passada a eleição e mesmo que Bolsonaro perca a eleição. Será mesmo uma guerra governar o Brasil a partir do ano que vem? Como, afinal, o PSDB se portará nas eleições desse ano? A chance de apoio a Lula no primeiro turno, no segundo turno? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em São Paulo, José Aníbal, ele que é senador pelo PSDB paulista. Então, senador, ao senhor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito bom dia. Bom dia, prazer falar com você, André, e trocarmos ideias sobre esse cenário que você mostrou aí, que é um cenário muito desafiador. Não acho que seja guerra, mas é um cenário muito desafiador e que vai exigir muita reflexão e muito compromisso com a nossa gente, né? Com os brasileiros que estão sofrendo tanto e a cada dia mais, né? A pobreza no Brasil é um movimento crescente, a inflação impacta fundamentalmente os trabalhadores, aquilo que é consumido pelo povo sofre um processo inflacionário maior, aumentos que suprimem o consumo das pessoas. Enfim, o Brasil tem uma situação muito desafiadora, além de todos esses retrocessos provocados por esse governo ou desgoverno do Bolsonaro. Muito bem, e para aqueles que nos assistem, os recados tradicionais aqui do início das nossas transmissões. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é assinante da Carta, torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. E se você tem interesse em fazer perguntas para o nosso convidado, pode enviá-las pela caixa de comentários que existe aí ao lado do vídeo no YouTube. Então, senador, eu começo por lhe perguntar o seguinte: o que o senhor acha dessa ideia de que Lula tem, digamos, assediado figuras históricas do PSDB? Como o senhor vê essa postura atual do ex-presidente? André, eu não acho que isso seja assédio. Eu acho que isso é um propósito que o Lula está tornando público cada vez mais, em linha com o que ele tem dito. Mais difícil, não sei se ele fala desse modo, mas na minha cabeça é isso. Mais difícil do que ganhar essa eleição vai ser governar o Brasil como o Brasil precisa ser governado, com muita tolerância, com muita
convicção naquilo que vai propor e com muita adesão. O próximo presidente do Brasil tem que ter uma maioria parlamentar que não seja uma maioria monetizada, que seja uma maioria em cima de um programa. E não é de um programa qualquer, genérico, é de um programa específico, que mostre como vai fazer, por que vai fazer e o resultado que se pretende obter. Isso aí muda completamente a configuração parlamentar que nós temos hoje. Não é? Hoje o parlamento está muito batido e muito monetizado. Nós vamos ter um parlamento que esteja comprometido basicamente com programas de governo, qualificação profissional dos nossos jovens. Vamos perder mais uma geração, mas isso não é para amanhã, é para começar o governo fazendo. Já chegar com, olha, nós vamos proceder dessa maneira, com tais e tais recursos, atendendo tal público. Não é? E outras questões que são igualmente tão relevantes. A questão fiscal. A questão fiscal, todo mundo concorda que é uma questão central. É o oposto desse populismo que está sendo feito e que devasta as contas públicas, desorganiza tudo, que é o que está acontecendo com o atual governo. Para nós garantirmos o auxílio emergencial a 20 milhões de famílias, não só a 14, 15, como estão fazendo, nós tivemos que vincular na Constituição, através da PEC dos precatórios. É um absurdo. Isso é política de governo, né? Que a Constituição faculta, todos os brasileiros têm que ter condições básicas de sobreviver, de viver, de trabalhar, de ter esperança, de melhorar na vida. Então é isso. Resumindo, mas tão importante quanto ganhar a eleição vai ser ter as condições de governar e numa democracia, isso significa ter maioria parlamentar. E essa maioria parlamentar tem que ser construída em torno a propósitos claros. Né? E, de outro lado, eu acho que o Lula está, na prática, mostrando que ele tem essa sensibilidade, mas não é o único. Né? Vários outros têm essa sensibilidade, e o PT está longe ainda de apresentar um programa sobre como fazer para consolidar uma maioria política parlamentar e, ao mesmo tempo, fazer um programa que atenda os interesses dos brasileiros que vivem uma situação desanimadora. Mas não é só o desânimo, é a falta de expectativa, é a certeza de que vai piorar. Isso é terrível numa sociedade democrática. A democracia, ela é forte porque, melhor que todos os outros regimes, porque ela permite o contraditório, ela permite a constituição de maiorias, mas maiorias voltadas para o bem comum, né? Para políticas públicas que melhorem as condições de vida da população, façam o país crescer, o país voltar a ter credibilidade, atrair investimentos, e aí por aí. Numa entrevista no último dia 19 de janeiro para sites independentes, o ex-presidente fez um comentário em particular a respeito de Geraldo Alckmin e da velha guarda tucana. E antes de perguntar a respeito, senador, eu peço ao Cacá, o nosso produtor, que ponha no ar um primeiro material que nós preparamos para essa entrevista. Cacá, esse é o vídeo de número 3. Bota aí, por gentileza. E eu espero que o Alckmin esteja junto, sendo vice, não sendo vice, sabe? Porque me parece que ele se definiu de fazer oposição definitiva, não apenas ao Bolsonaro, mas também ao dourismo aqui em São Paulo. É importante lembrar que o PSDB do Dória não é o PSDB social-democrata do Mário Covas, do Fernando Henrique Cardoso, do Zé Serra, criado no período da Constituinte, no tempo do Franco Montoro. Senador, o ex-presidente então se refere aí à velha guarda tucana em oposição ao que ele, Lula, chamou de dorismo. O senhor acha que João Dória Júnior tem condição de ser candidato e ser um candidato competitivo a presidente? Não está mostrando isso até agora, né? Desde que ele se tornou candidato do partido nas prévias de novembro, já são 2 meses, e a posição dele nas pesquisas não muda, como pesquisas publicadas ainda nesta semana, né? Eu acho que ele tem uma rejeição muito grande e é muito difícil vencer essa rejeição. Mas o que me preocupa na campanha do Dória é que ela não encarna essa postura mundancista, de mudança, de fazer diferente, que originou a criação do PSDB.
O PSDB foi criado saindo do MDB. E o MDB, naquela época, tinha o presidente da República e o governador de São Paulo. Então, nós não saímos de um partido para ingressar noutro, que porventura tivesse governos e tal. Fizemos um novo partido. E, como dizia Montoro, isso ficou uma frase muito marcante na criação do PSDB, longe das benesses do poder e próximo do pulsar das ruas. Então, eu acho que esse espírito de mudança, de fazer diferente, de ter um compromisso na questão social, um compromisso permanente, ter um compromisso de oferecer oportunidades a todos os brasileiros, trabalhar por isso. E nós fizemos isso quando estivemos no governo. O Plano Real acabou com a inflação, o salário do trabalhador começou a chegar no final do mês. Isso é fato. E depois organizamos contas públicas, fizemos reforma, quebra do patrimônio, do patrimonial, quebra dos monopólios. Temos aí hoje essa telefonia, esse sistema de comunicação todo que o Brasil tem, que se deve fundamentalmente a essa quebra de monopólios que fizemos no governo do Fernando Henrique Cardoso a partir de 95. O Brasil, o próprio Lula já reconheceu, o Brasil que ele recebeu em 2002 não era nada de herança maldita, não. Foi uma herança bendita que propiciou a ele fazer um governo bem satisfatório no primeiro e no segundo mandato, também porque, com tudo que havia sido feito, o Brasil se tornou um grande produtor de commodities, o Brasil passou a ter mercados novos, situação de comércio internacional mais consistente, crescente, não é? Tudo isso foi favorecido pelo governo Fernando Henrique, na área da educação, no SUS que foi implementado, enfim, aquilo que se espera de uma democracia, a alternância no poder e uma alternância que possa mudar, e aprimorar e melhorar. Hoje nós vivemos uma regressão, sob todos os pontos de vista. Né? Amar a população como se isso fosse resolver o problema da segurança, é a intolerância, né? É a agressão, tratar o adversário como inimigo. Não tenho adversários, tenho inimigos que não pensam como eu, são todos inimigos. E é isso. O Brasil precisa de convergência. Nós precisamos colocar o foco nos nossos desafios. O problema não sou você, eu, quem está nos vendo. São os desafios que nós temos e a nossa capacidade de nos organizarmos politicamente, mesmo com disputas de toda a natureza, mas organizarmos e construirmos maiorias para fazer o país avançar. Então, eu vejo que o presidente Lula, o ex-presidente Lula, ele observou bem, teve um tempo enorme para refletir sobre o que aconteceu, sobre o que o levou ao impeachment da Dilma. Eu acho, André, que o impeachment da Dilma teve uma razão elementar. O governo dela acabou. Simplesmente acabou, não tinha mais governo. E foi um processo progressivo. Não tinha base parlamentar, esfarelou tudo. Não é? E a operação do governo da gestão começou a desandar. Não tinha mais por como continuar. Né? Seria pior do que já estava sendo. Então, vamos admitir isso, tudo bem. Tinha uns do PSDB mais agressivos, outros menos, com relação ao impeachment da Dilma, mas ele era inevitável pelos caminhos que ela adotou. O fato é que essa página virada. Agora é olhar para frente. A propósito, né, do impeachment da Dilma, eu mencionei aqui no início do programa que, após encontrar o ex-presidente Lula, o ex-senador e ex-ministro Aloysio Nunes, que é do PSDB, disse numa entrevista que o antipetismo abraçado pelo PSDB naquela época encurtou o horizonte do partido. Foi uma forma de dizer que foi um erro ou um exagero. O senhor concorda com ele? Foi um erro o PSDB ter abraçado o antipetismo? Não, aqui não foi antipetismo, foi anti aquele governo. Foi contra aquele governo. Claro que daí decorreu toda uma disputa política, ideológica, que tentava associar o PT totalmente
aquele desastre econômico, aquela ausência de governo. Eu acho também que isso já não tem tanta importância. A questão, nós temos os políticos brasileiros olhar adiante. Hoje nós temos um desafio comum, todos os políticos comprometidos com a democracia no Brasil. Tirar o Bolsonaro do governo democraticamente na urna. Não é? E, ao mesmo tempo, sermos capazes de construir uma maioria política, parlamentar, na sociedade, para encarar definitivamente esses grandes problemas que o Brasil tem. Não é possível um país, com toda a potencialidade que tem, eternamente no berço esplêndido. Claro que é possível fazer diferente. Quantos países já fizeram isso? Agora, que no Brasil tem alguns desafios que são muito relevantes. A desigualdade no Brasil está muito associada a privilégios. Não existe sociedade democrática no mundo com mais privilégios do que a brasileira. Privilégios de toda a natureza. Os incentivos e benefícios fiscais no Brasil, que já chegam a quase 400 bilhões de reais, para quem está nos vendo, é o seguinte: eu dou incentivos, o governo dá os incentivos, reduz alíquotas de impostos, glosa imposto, glosa assim, faculta a empresa, não, a empresa ou grupos empresariais ou grupos setores da economia a não pagar imposto em troca de alguns serviços e tal. Isso significa o seguinte: eu estou abrindo mão de 400 bilhões de reais que eu podia ter no orçamento e que eu podia investir em outras áreas. Ah, não, mas é importante incentivos fiscais, tributários, para certas atividades, para elas poderem se desenvolver, se tornar mais competitiva, empregar mais gente, criar mais mercado lá fora. Nunca foi feita uma avaliação sobre incentivos e benefícios fiscais no Brasil, e eles só crescem. Eles hoje são mais de 4% do PIB. E se você falar em querer avaliar isso aí, eles não aceitam de jeito nenhum. Não pode, porque senão essa atividade vai regredir, vai desempregar. Conversa fiada. Eu apresentei um projeto agora no Senado, que eu espero que vá para as comissões, pelo menos, né, em que o governo será obrigado a criar um núcleo, uma estrutura extremamente simples, mas de avaliação anual desses gastos. Isso tem que ser avaliado. Eu penso, André, que se cortar pela metade esses 400 bilhões, não muda nada. Claro que vão dizer, não, isso é ousadia, como? Vai prejudicar isso? Conversa. Mostra que vai te prejudicar. Né? Faz uma avaliação correta disso. De outro lado, essa coisa imoral, inconstitucional, você lê no jornal, semana retrasada, um desembargador em Minas Gerais ganhou no mês de agosto do ano passado de salários, um pequeno salário de R$ 563 mil, mais de R$ 500 mil. Eles falam, não, é legal, está dentro da Constituição. Que Constituição? A Constituição diz que o maior salário no Brasil é o salário do ministro do Supremo Tribunal Federal, hoje R$ 39 mil. Ninguém no setor público, federal, estadual, municipal, pode ganhar mais do que isso. Eu tenho uma emenda constitucional, mas tem outras também lá, a número 63, acabando com qualquer possibilidade de você fraudar esse dispositivo constitucional. Qualquer possibilidade. Férias em dobro, e mais aquilo, e mais auxílio disso, daquilo, acaba. 39 mil é o teto. Isso não só economiza bilhões, que aí vem a desculpa, né? O judiciário tem um orçamento autônomo, mas não pode ser um orçamento autônomo para ferir a Constituição. Não é? Justamente. Mas tem isso no legislativo também, tem isso no executivo. Fora o pente fino que deve se passar, o Estado brasileiro tem que ser mais austero, mais íntegro. A Angela Merkel, uma vez, uma das viagens que ela fez, a gente ficou sabendo, né, os jornais deram, que o marido dela, que é um professor de matemática, parece, ele não podia ir no avião dela. Se fosse no avião dela, ele podia até ir, mas ele pagaria o equivalente a uma passagem do trajeto que ele ia fazer, uma passagem aérea no avião civil, de uma empresa aérea comum. Quer dizer, é integridade, austeridade, é muita licenciosidade, vale tudo. É muita moeda no Congresso, muita.
A emenda dos deputados, a emenda de bancada, mas ainda vem a emenda de relator, ainda vem o fundo partidário, aí vem o fundo eleitoral. Pelo amor de Deus, você vai afrouxando qualquer compromisso que não seja aquela velha história. Eu vou arrumar dinheiro para prefeito e vereador para garantir minha próxima eleição. É isso. Eu não sou contra que Senador, tenha emendas, mas que sejam legítimas, transparentes e não como uma parte substancial do orçamento. O orçamento é um outro planejamento que não distribuição de verba para o parlamentar. o Centrão, os partidos do chamado Centrão, são, por excelência, aqueles que praticam isso tudo que o senhor descreveu de forma negativa agora. E eles estão com Jair Bolsonaro. O senhor acha que eles irão até o final com a candidatura de Jair Bolsonaro? Isso é uma pergunta que só eles podem responder, viu? Porque eles são de uma ligeireza para sentir cheiro de poder, né? E para se oferecer e para se colocar à disposição. Eu acho que não tem problema nenhum conversar com partidos que estão no Centrão. O PSDB votou com o Centrão várias vezes na Câmara. O PSDB. E às vezes no Senado. Agora, o PSDB voltou a ter um pouco mais de musculatura, né, de se posicionar claramente contra o Bolsonaro em tudo. Em tudo. Tudo que esse governo faz é negativo. Essa dose que eles se recusam a facultar a todos os brasileiros, uma dose de vida que as vacinas representam, é a prova final, né, de que esse governo é um governo, sob certos aspectos, até homicida. Quando se fala em genocídio, né, são palavras muito fortes, mas, enfim, de qualquer maneira, configura isso. Então, contra esse governo. Esses partidos estão apoiando esse governo porque estão recebendo benesses, a quantidade de cargos que eles têm. Agora, boa parte do orçamento foi para a Casa Civil do governo, não é mais do ministro da Fazenda. Isso é absolutamente inaceitável, uma coisa absolutamente. É um retrocesso. Então, eu acho que esses partidos lá na frente, que sobreviver deles, e vai sobreviver, claro, eles vão ter que se alinhar de algum modo, né? Eu espero que não seja em torno de moeda, que se alinhem porque a regra do jogo vai mudar. Um próximo presidente, com toda a legitimidade, ele vai poder fazer uma proposta clara de convergência entre os partidos, né, que queiram tirar o Brasil desse buraco em que nós estamos. E vemos exemplo agora na Alemanha. O novo primeiro-ministro da Alemanha, o chanceler, que eles chamam, ele levou 3 meses compondo o governo dele, compôs com 2 outros partidos, o Partido Verde e o Partido Liberal. Um documento de 180 páginas. Está tudo escrito ali, o que vai ser feito. Agora, ao assinar aqueles documentos, os líderes desses 3 partidos construíram uma maioria parlamentar. Não é nem uma maioria muito ampla, mas uma maioria parlamentar para votar. Não em troca disso ou daquilo, em troca do cumprimento daquele programa, que é o que as pessoas esperam. O povo brasileiro não tem lobby, não tem grupo de pressão, não tem corporação. Então, como é que ele chega no parlamento? Ele chega pelo voto que ele dá. E ele adquire a descrença no parlamento quando ele vê que o voto dele não valeu nada. Porque o voto que ele dá, os políticos em geral prometem coisas. A educação, a saúde vai melhorar a estrada, vai ter mais espaço para o seu filho se qualificar para esse mercado de trabalho que está aí. As pessoas acreditam. Depois elas não têm os lobistas, os grupos de pressão, né, as corporações para cobrar. Nós somos os lobistas, ou devíamos ser, da sociedade. Nós somos os grupos de pressão da sociedade, nós parlamentares, que temos a condição de votar e definir políticas públicas. Eu saudei muito quando a gente conseguiu votar agora essa emenda constitucional que ficou chamada como dos precatórios, mas que não era o essencial dela, não era isso, porque nós construímos uma proposta na Câmara que começou comigo, mais 2 senadores, Alexandre Vieira e o senador Oriovisto, e dali a pouco outros senadores vieram e o governo percebeu que ia perder se votasse do jeito que tinha vindo da Câmara, e a conversa evoluiu. No final,
todos os partidos da Câmara convergiram para a vinculação de recursos no orçamento para reajustar a Previdência, salário mínimo, BPC, para garantir 90 bilhões para o auxílio emergencial para 20, 21 milhões de famílias durante todo o ano e por mais 4 anos. Então, houve uma convergência. O Gramsci dizia que isso são os interesses difusos da sociedade. Eu falei isso, inclusive, na hora que saudei a votação final. Nós representamos hoje aqui a sociedade, né? Nós estamos fazendo aquilo que está em linha com a situação terrível que o povo brasileiro está vivendo hoje, de ter que ter um auxílio emergencial básico de R$ 400. O ideal é que fosse de 1.000, um salário mínimo, pelo menos. Senador, eu lhe perguntei há pouco sobre o antipetismo do PSDB e, com isso, o senhor respondeu a uma pergunta de Carlos Almeida, que nos assiste. E, na sua resposta, o senhor disse, olha, preciso olhar para frente, hoje o mais importante é derrotar o Bolsonaro. E antes de lhe perguntar sobre isso, peço mais uma vez ao Cacá, o nosso produtor, que ponha no ar outro material separado para essa entrevista. Cacá, esse é o vídeo de número 5 e ele traz o trecho de uma entrevista concedida pelo ex-presidente Fernando Henrique no ano passado. Vamos lá, Cacá, vídeo 5. Eu não votei no Bolsonaro, nunca. E dessa vez eu quero poder votar com tranquilidade. Mas se eu não puder votar com tranquilidade, eu vou fazer uma escolha. De Sofia, é difícil. Mas eu vou ter que fazer, porque nós sabemos o que significa o Bolsonaro. E o Lula, pelo menos, ele não é assim, é democrata. Pelo menos ele respeita as instituições. O Lula é uma pessoa curiosa, porque o Lula, ao mesmo tempo que ele é líder sindical, ele é líder sindical, o que é bom, ele olha para os que mais precisam, mas ele gosta dos que não precisam, parece que ao mesmo tempo, né? Então ele faz uma ponte aí. Em certas circunstâncias é melhor ter a ponte que ter alguém que derrube ponte. Então, senador, o senhor diria que é possível que a gente veja em breve um encontro pessoal entre o ex-presidente Fernando Henrique e o ex-presidente Lula, como o Lula deseja que ocorra? Olha, acho que é possível, totalmente possível. Teve um encontro deles no ano passado. O presidente Fernando Henrique procura olhar adiante, né? Às vezes ele vai fundo nesse olhar, né? Então, o que ele disse aí é que, colocado para ele a questão Bolsonaro-Lula, ele indicou claramente uma opção. Eu não sou dos que, neste momento, já me coloco como diante de uma opção Lula-Bolsonaro nas eleições de 2 de outubro. Tem muito tempo até a eleição. Tem 7, 8 meses, praticamente. Eu tenho muita simpatia, não é que eu aderi à candidatura de Simone, mas eu tenho muita simpatia e muito desejo de ver a Simone se colocar com a capacidade que ela tem, com a energia que ela tem, com a sintonia que ela tem com a população, a visão que ela tem de diversidade, né, da importância do Brasil voltar a crescer, que ela consiga conversar com a sociedade e, quem sabe, ser uma alternativa que se construa bem até as eleições, né? No sentido desse campo, você mencionou aí, de uma terceira via, onde estão os Dória também, e de algum modo, de um modo ou de outro, está também o Ciro, está também o Moro, né? Mas, enfim, essa uma alternativa. Eu não acredito que esteja escrito nos muros, né, nos livros, né, sobretudo os premonitórios, que o Bolsonaro vai estar no segundo turno. Ele pode não estar no segundo turno. Tem gente que acha que ele pode não estar no segundo turno porque o Lula pode ganhar no primeiro turno. Eu não contemplo essa hipótese. Eu acho que aí tem muita água para correr ainda. A sociedade brasileira é muito plural. Tudo pode acontecer? De certo modo, sim. Eu, pessoalmente, acho que há uma tendência, há um desejo, uma vontade na sociedade de ouvir mais. 27% das pessoas que dizem já ter indicação de voto admitem mudar. E eu acho que essa mudança não vai ser feita a favor de política obscurantista, atrasada, anticivilizatória que o Bolsonaro representa. E, embora, nas pesquisas, a gente veja que a intenção de voto espontânea dele é quase igual à intenção de voto estimulada. É 1% ou 2% de diferença. Quer dizer, há um tal bolsonarismo raiz que, apesar de todas as evidências, se mantém fiel a essa gestão desastrosa do Bolsonaro.
Mas vamos ver se também isso consegue evoluir, se os bolsonaristas, alguns, eu espero que muitos, revejam sua própria posição e tenham um leque de escolhas na eleição presidencial. O senhor mencionou aí números de pesquisas. Esta semana nós tivemos divulgação de mais uma delas, a pesquisa feita pelo Instituto IPESP, contratada pela empresa XP Investimentos. E antes de lhe perguntar também a respeito, senador, peço ao Cacá que ponha no ar alguns números dessa pesquisa, números que nós separamos para essa entrevista. Cacá, gráfico 4, por favor. Bom, então nós temos aqui que na intenção de voto espontânea, quando não se apresenta nome de candidato ao entrevistado, os resultados são os seguintes: Lula, 35%, Bolsonaro, 23%, Ciro Gomes e Sérgio Moro, 4% cada, João Dória, 1%. Aí, no cenário estimulado, que é aquele em que se apresentam os nomes para os entrevistados. No primeiro turno, teríamos Lula, 44%, Bolsonaro, 24%, Ciro e Moro, 8% cada um, Dória, 2%. E em um eventual segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, teríamos 54-30 para o petista. Senador, o que na sua opinião, explica que a gente tenha mais ou menos um quarto do país apoiando o presidente da República, controlado, eu diria assim, pelo presidente da República? É um quarto que existe de aprovação ao governo Bolsonaro, é mais ou menos um quarto de intenção de voto espontânea, e também um quarto de intenção de voto estimulada. Por que um quarto do Brasil é bolsonarista? Mas não é simples de explicar, né? Mas tem um trabalho que ele faz intensamente com os evangélicos, embora entre os eleitores evangélicos, o que eu sei das pesquisas, até o Lula já ultrapassa a intenção de voto do Bolsonaro, mas esse eleitorado é um eleitorado muito expressivo. Eu acho que todas as outras forças políticas devem continuar buscando diálogo com os evangélicos. Eles são uma presença importante. Agora, tem ali, entre eles, lideranças claramente oportunistas que negociam permanentemente apoio ao Bolsonaro em troca de benesses. Esses são mais difíceis, mas os fiéis não necessariamente têm que seguir a orientação dos que dirigem essas igrejas. De todo modo, acho que a presença dessas igrejas está aí, ela substitui o Estado em algumas áreas, né, na assistência, na atenção à população mais precarizada, a população de favelas, a população que vive situações difíceis, mas, enfim, o fato é que é preciso ter diálogo com eles. De outro lado, você tem um bolsonarismo raiz aí, que eu calculo 6%, 8%, que é aquela amargura eterna, né? É um contingente que não é tão expressivo assim da população, mas que é muito amargo, muito crítico a tudo, muito autocrático, postura muito ignorante, né? Uma forma pouco civilizada de pensar o relacionamento numa sociedade democrática, né? E uma recusa, inclusive, a diálogo. É muito difícil dialogar com eles, mas também eu acho que aí tem que haver diálogo, né? E o diálogo vai ter sequência no pós-eleitoral, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, queria destacar aqui, que na pesquisa que você mostra, é que as intenções de votos dos que estão aqui colocados, elas são muito parecidas na estimulada e na espontânea, à exceção do Lula, que realmente cresce 20%, não, 20% não, cresce 9%, 10% praticamente, entre a espontânea e a estimulada. E agora, o Ciro, indicando que já faz tempo que o Ciro está colocado, ele tem 4 na espontânea e 8 na estimulada, dobra. O Moro também 4 e 8 na estimulada. O Dória, 1 na espontânea e 2 na estimulada. Eles estão há muito tempo aí. Eu tenho certeza que a Simone, começando a entrar nessas pesquisas, ela logo vai ter uma condição, um problema de conhecimento. Ela precisa ser conhecida para começar a receber intenção de voto. Eu tenho certeza que ela vai carregar uma tendência dessa natureza. Se ela chegar a 2, 3
na espontânea, ela vai ter 6, 7 na estimulada, porque ela tem uma característica que favorece o diálogo. Ela sabe ouvir as pessoas, ouvir, dialogar, perguntar e construir posições. Ela tem uma postura, nesse sentido, aberta. Ela não tem viseiras, né, que impeçam ela de ver os lados. Ela olha lá os lados e consegue enxergar essa diversidade da sociedade brasileira e das urgências que essa sociedade tem a serem trabalhadas em termos de políticas de governo. Esses 25% vamos arredondar aí, de apoio ao presidente da República, não refletiriam também, na sua opinião, um conservadorismo mais histórico do brasileiro? Você mencionou aí na sua resposta os evangélicos, talvez seja uma outra forma de falar do conservadorismo brasileiro. Mas existe, não, um conservadorismo mais ou menos histórico? A golpe de 1964 teve apoio popular, o golpe militar, não? Não tenho dúvida que existe um conservadorismo, mas eu acho que boa parte desse conservadorismo brasileiro já desaderiu do Bolsonaro. Não é à toa que ele hoje tem 24%. Né? E mesmo no segundo turno, o que é que ele tem? 30%. Ele não acrescenta quase nada. De 24, 25 para 30%. Quer dizer, o espaço para o Bolsonaro está se tornando cada vez mais restrito. Mesmo os conservadores, né? Mesmo as pessoas, os reacionários, né? Eles começaram a perceber que esse Bolsonaro é um desastre. As pessoas querem viver. O valor da vida para o Bolsonaro é quase nenhum, a não ser da vida dele e dos que estão no entorno dele. Né? Desdenha. Essa questão da vacinação das crianças é uma coisa que envergonha o Brasil. Né? E olha, assim mesmo, o Brasil é um dos países que mais avançou na vacinação. Você veja como o brasileiro, bem informado, ele defendeu. Hoje, eu acho que aqueles que não querem vacinação são uma minoria insignificante e que ainda podem mudar. No começo do ano passado, você chegou a ter 15, 20% das pessoas que não queriam vacinar. Em julho, já eram 5% só que não queriam vacinar. No final do ano, acho que isso foi 1 ou menos que 1. As pessoas querem a satisfação delas de reconhecerem que a vacina, agora mesmo, nesse episódio todo que nós estamos vendo aí, que o número de internados está aumentando preocupantemente, inclusive nas áreas de pediatria, as pessoas querem vacinar e reconhecem que terem tomado 1, 2 doses de vacina imunizou essas pessoas, criou uma condição de muito mais resistência a contrair um outro vírus. E, portanto, querem continuar nesse processo, que é um processo que vai se desdobrar no tempo. E agora incorporar todas as crianças a isso. Até porque a nossa situação escolar, André, nessa pandemia, né, o resultado, estava vendo umas estatísticas outro dia, 10% dos garotos e garotas que pararam de ir à escola não querem voltar mais, ou não tencionam voltar. Isso é gravíssimo, gravíssimo. Esses jovens, eles têm que voltar a querer voltar para a escola. E eu não vejo uma palavra desse ministro da Educação sobre isso. Eu não sei o que esse homem faz no Ministério da Educação do Brasil. No governo Fernando Henrique, nós tivemos um ministro da Educação, Paulo Renato de Souza, fez uma revolução na educação, um avanço extraordinário. Depois, no governo Lula, teve bons ministros também. No período final já descontava muito. O Michel Temer teve um bom ministro da Educação. Agora é um desastre em cima de outro desastre. Um ministro que é incapaz de... Esse é o desafio da hora, ou figura. Alguém tem que dizer para ele, você está pensando no quê? Você tinha que estar pensando como promover essa volta às aulas com maior segurança, defendendo a vacina. Mas não faz, é tudo capacho do Bolsonaro. É uma coisa tremenda isso. Aliás, é uma marca desse governo. Ele não tem colaboradores. Ele tem seguidores, cabos eleitorais e capachos. Isso não conforma um governo com a diversidade que ele tem que ter de opiniões, de posições. A gente viu isso muito. No governo Fernando Henrique, isso era muito forte.
Você tinha posições distintas e arbitrava até chegar a uma posição comum. Nessa é uma posição única, é uma posição retrógrada, atrasada, anticivilizatória. Isso precisa acabar. Prejudica o país a todos, direita, esquerda, centro, novo, velho, tudo. Senador, na minha pergunta, então, sobre o conservadorismo histórico dos brasileiros, eu me referi ao golpe militar de 64, a ditadura, e eu informo aqui para quem nos assiste que o senhor, e não sabe, né, que o senhor pertenceu a uma dessas organizações clandestinas, o senhor militou contra a ditadura militar, e antes de lhe perguntar sobre isso, peço ao Cacá mais uma vez, que ponha no ar um material preparado aqui para a entrevista. Cacá, esse é o vídeo de número 6, e ele traz um trecho da entrevista dada por Wagner Moura ao programa Roda Viva em novembro do ano passado. Wagner Moura, diretor de Marighella, e era uma entrevista sobre o filme Marighella. Vamos lá, Cacá. Fazer um filme sobre Marighella também, por outro lado, entregar um filme sobre Marighella no Brasil de hoje, faz parte de um enfrentamento do qual eu tenho muito orgulho de participar, sabe? E acho que nós precisamos fazer esse enfrentamento, sabe? Contra o fascismo mesmo. Os ataques foram todos. A questão Concini é uma questão absolutamente clara para mim de censura, sabe? No momento em que os negativas que fizemos, o Marighella tinha sido contemplado com o fundo setorial para complementação de produção, fomos contemplados e não recebemos o dinheiro porque os 2 pedidos corriqueiros da O2 foram negados pela Ancine, no momento em que Bolsonaro abertamente falava em filtragem na Ancine. Senador, 2 perguntas em cima aí, então, do Wagner Moura. Primeiro, o senhor assistiu o filme Marighella, e se sim, o que achou? E a segunda pergunta, o senhor acha que é uma comparação pertinente, essa feita por ele, de que assim como houve muita aliança na ditadura para enfrentar os militares, agora se justificaria uma grande frente anti-Bolsonaro? Olha, eu não vi o filme ainda, espero ver. E acho que devo ver. Eu logo, logo estarei assistindo esse filme. Mas eu acho que são situações diferentes. Mas tem um elo comum, né, entre elas. Você vê a sociedade na sua pluralidade, no seu desejo de democracia e de liberdade, a liberdade de opinião, a liberdade de organização, se organizando naquele momento anti-ditadura, porque era um governo repressor violento, um governo atrasado sobre todos os aspectos culturais, educacionais e tal, mas realmente havia um desejo que se sobrepunha a eventuais benefícios que aquele governo pudesse ter conquistado, que era o desejo da liberdade, o desejo da democracia, de poder decidir, no voto. Não é? E agora nós conquistamos a democracia, nós conquistamos a liberdade, atacada permanentemente por esse governo, mas sem força e sem correlação de forças na sociedade para tentar uma aventura golpista que ele já foi imbuído por ela. Muitos acham que ele continua, que ele vai tentar conspirar com relação às eleições, os resultados das eleições, mas agora mesmo, 4 meses, 5 meses atrás, no 7 de setembro, ele tensionava criar condições para um golpe. Teve que recuar em todas as frentes, porque não teve correlação de forças, não teve apoio nas instituições, e nem nas instituições do Estado, como as Forças Armadas, né? E nem nas instituições, todas são, mas, enfim, nem no Poder Judiciário, nem no Legislativo, dentro mesmo do Executivo, né? Nem todo mundo estava ali propenso ou com propensão a uma aventura golpista. Então, eu acho que isso requer, se você me pergunta, considerando a dimensão do desafio que se tem, não é hora de uma frente ampla? Eu acho que sim. Uma frente ampla de todos os brasileiros, mas dentro de uma sociedade democrática, há posições distintas. Né? Nós estamos vivendo a democracia, né? Com todas as dificuldades criadas por esse governo Bolsonaro. E, por isso mesmo, partidos políticos têm todas as condições de pretender disputar a eleição. Agora, tendo claro que o adversário comum é o Bolsonaro. Eu não vou fazer nenhuma ação, eu não estou estimulando a Simone Tebet que seja
se coloca como candidata para dividir. Eu estou estimulando Simone Tebet para melhorar a qualidade do nosso debate, para que a gente chegue realmente nas questões. Não adianta querer fazer vista grossa. Ou combate privilégios e desigualdades ou não acerta o Brasil. Ou faz esse parlamento ter uma postura de mais integridade no compromisso público, ou fica difícil fazer uma maioria parlamentar. É hora de fazer autocrítica dos erros cometidos na ação, no compromisso, no papel preto no branco. Certas atitudes não podem mais conviver com a democracia, porque elas fragilizam a democracia e propiciam aventuras como propiciou essa aventura bolsonarista. E a propósito de autocrítica, senador, tem muita gente que cobra que o PT faça isso, mas o PSDB não deveria fazer isso também? Eu mencionei aqui que, numa entrevista recente, a Luísa Nunes Ferreira disse que talvez tenha sido um erro do partido ter abraçado o antipetismo na época do impeachment de Dilma Rousseff. O PSDB não errou no impeachment de Dilma Rousseff, não errou na eleição de 2018, quando ficou entre lavar as mãos e dar um apoio discreto a Bolsonaro contra Fernando Haddad? Olha, eu primeiro acho que não errou com relação ao impeachment da Dilma. Como eu já disse aqui hoje, eu acho que o governo dela simplesmente acabou. Agora, com relação a 2018, o PSDB errou em tudo. Errou na própria campanha, não é? No modo de conduzir a campanha, foi errado. Não adianta tentar explicar. Errou gravemente e não conseguiu apresentar uma alternativa ao povo brasileiro, que estava com muitos questionamentos sem respostas, e não encontrou autocrítica nem nossa, nem de ninguém. Não é? Eu mesmo, nesse programa hoje, já disse que o PSDB veio convivendo na Câmara e um pouco também no Senado com votações que favorecem esse governo que está aí. Eu, nesses meses que estive no Senado, conseguimos nos organizar, não só o PSDB, mas outras forças políticas, e derrotamos esse governo em várias votações. Noutras, infelizmente, não é? Mas o fato é que eu concordo com você que, na política, se você não aprende com os erros e não demonstra isso para a sociedade, você está fora. A sociedade é capaz de fazer o seu próprio julgamento. O PSDB ainda está devendo à sociedade brasileira um reconhecimento de erros que cometeu e de como ele pretende superar esses erros num novo período da sua vivência, né, da sua existência. Eu apoiei como candidato a presidente do PSDB nas prévias o governador Eduardo Leite. Ele faz uma excelente gestão no Rio Grande do Sul. Tem oposição, PT, oposição, tem várias oposições aí. Mas o fato é, o Estado do Rio Grande do Sul hoje é um Estado investidor, paga os salários em dia, pagava parcelado, antecipa 13º. Ou seja, o Estado se organizou, o Estado está melhor, investiu em infraestrutura. Este ano está investindo muito bem. Aliás, o ano passado investiu muito bem. Parece que cresceu 12% ano passado, o Estado do Rio Grande do Sul. E fez isso negociando com a Assembleia, sem moeda. Dizendo, olha, nós podemos continuar mais 4 anos pagando salários fracionadamente, o 13º a gente paga durante vários meses, as férias também, né? O Estado está quebrado. Se a gente fizer uma reforma, isso pode mudar e todo mundo vai ganhar com isso. E é o que está acontecendo lá. Ah, não, mas o fato é o seguinte, o Rio Grande do Sul tem 50 mil professores na ativa e 100 mil inativos. Ou você se organiza para aguentar isso sem tirar recursos de todas as outras áreas, ou não vai funcionar. E os professores estão lá agora recebendo em dia, e os aposentados também recebendo os seus salários em dias. Então, eu acho que ali o que animou o PSDB e a adesão a ele foi uma adesão voluntária, o Eduardo Leite, foi o fato de que ele representou uma revitalização das ideias que levaram à constituição do PSDB. A boa gestão pública, a gestão não
cheia de promessas, de facilidades, demagógica, ela pode produzir bons resultados até do ponto de vista tributário. Ele já reduziu a alíquota de imposto do ICMS lá no Rio Grande do Sul em algumas áreas. Então, eu acredito que tem um outro caminho para fazer essa autocrítica, nós nos integrarmos nesse movimento firme, né, de derrotar o Bolsonaro por tudo que ele representa. E olha que ele representa muita coisa, todas elas maléficas. Não sobreviveu ao tempo, nada, nenhum aspecto positivo do Bolsonaro, a não ser para aqueles que realmente têm uma postura muito ignorante, né? Uma postura muito amarga, né? Sobre o país, sobre a vida em comunidade, a vida em sociedade e tal, e para aqueles que têm algum tipo de manipulação de natureza religiosa, mas eu acho que aí é um caminho ainda para a gente trabalhar. O senhor disse ter votado em Eduardo Leite nas prévias internas do PSDB que escolheram pré-candidato do partido a presidente. E eu queria lhe perguntar sobre essas prévias, mas antes de fazer a pergunta, senador, peço mais uma vez ao Cacá. Cacá, põe no ar aí o vídeo de número 2. Ele traz o trecho de uma manifestação feita por uma deputada federal do PSDB do Acre, o nome dela é Mara Rocha, durante a realização das prévias tucanas em novembro do ano passado. Vamos lá, Cacá, vídeo 2. Eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens aqui. Se não deixarem eu votar, eu vou dizer quem me ofereceu dinheiro para votar no Dória. Vamos baixar o giro. Eu vou votar, senão eu vou jogar merda no ventilador. Vou dizer quem quis comprar meu voto. Vou dizer, eu vou votar, senão eu vou dizer quem quis comprar meu voto. Eu tenho mensagens, tenho áudio. Senador, o senhor diria que João Dória Júnior faz mal ao PSDB à medida em que João Dória ampliou seu espaço dentro do partido, a velha guarda tucana, essa que hoje o ex-presidente Lula tenta de alguma forma ter próxima de si, essa velha guarda perdeu espaço com Dória, foi um erro ter dado espaço a João Dória no PSDB? Olha, são duas considerações aí. Primeiro, eu vi essa deputada do Acre falando isso no momento que ela falou. Ela tinha sido abordada, tinha uma tentativa de comprar voto e tal, partindo de gente ligada ao Dória. Eu já vi outras histórias da mesma natureza, inclusive com relação a deputados e deputadas. Acho isso nefasto. Acho que se isso ocorreu na dimensão que algumas pessoas admitem que teria ocorrido, tisnou o processo de prévias, tirou do processo de prévias o objetivo principal dele, que era apurar com integridade o voto da militância que compareceu para escolher o nosso candidato à presidência da República. Em segundo lugar, essa questão, que também é outro fato, que boa parte de alguns, não digo velhos militantes, mas políticos experientes tal, do PSDB, não se sentem confortáveis ou não coincide com o modo com que o Dória faz a sua operação política. Não é? Eu me incluo entre eles. Eu acho que muita cena e que isso aí não favorece uma convivência partidária de melhor qualidade, onde o debate seja estimulado, onde permanentemente você busca regenerar as posições e coincidi-las com o interesse público, o interesse das maiorias. Enfim, são divergências, né? Lamento é que as pessoas muitas vezes saem, né? E, portanto, deixam de fazer essa saudável luta interna. De qualquer maneira, ele agora é o nosso candidato e vamos ver como essa coisa evoluiu. As pesquisas que estão indicando é que, desde que ele se tornou candidato, a posição dele não melhorou. E eu me sinto muito à vontade, como vários outros, de estimular outras candidaturas para ver se mudamos um pouco esse quadro que está aí. Não é alterar, piorar a situação dos outros que estão no campo democrático, que também se colocam frontalmente contra o Bolsonaro. É no sentido de ver se
esse debate, essa convergência, ela se consolida mais sobre como fazer para o Brasil sair dessa crise. Que ela seja uma coisa construída de forma democrática e transparente, sem moeda, né? Com ideias, com propósitos, com compromisso firme com a sociedade. O senhor diria que, em razão do que é João Dória Júnior e do que tem sido o governo dele, na eleição desse ano, em São Paulo, o PSDB tem chances reais de perder o poder que ele ocupa no Estado desde 1995? Inclusive, você considera que o Montoro foi um fundador do PMDB, né? Teve um interregno aí dos governos Quércia e Fleury, mas depois, desde então, o PSDB. Eu acho que sim. Infelizmente, eu vejo essa possibilidade. Eu não vejo um elan, uma ação partidária de entusiasmo, né, com relação à nossa candidatura ao governo do Estado. Já teve a própria saída do Geraldo e de outros companheiros que estão pensando em sair, que não se sentem confortáveis com essa candidatura que aí está. Um ponto de partida para nós termos ganho as eleições em 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014 e 2014, pelo menos, foi muita unidade partidária. 2018 já foi o Dória vindo da prefeitura, não é, com aqueles mesmos propósitos lá, recebeu o apoio do partido, eu mesmo fui candidato e perdi, mas coloquei o nome dele em todo o meu material de campanha, mas as coisas de lá para cá não evoluíram bem, não. E nós chegamos a essa situação que temos hoje. Eu lamento muito, acho que o PSDB conseguiu ter um padrão de gestão muito competente. O Geraldo Alckmin, em 2010, foi eleito governador no primeiro turno. Em 2014, novamente em primeiro turno. Quer dizer, por mais críticas que possa fazer, se fazem várias críticas, foram governos que tiveram uma aprovação fortíssima dos paulistas, né? E retornaram em termos de gestão, de qualidade de gestão, de serviços públicos, porque senão não ficariam. É uma sociedade democrática. Os outros tiveram todo o tempo de se organizar, de criticar, de se posicionar, expor suas posições, e, no entanto, nós vencemos. Agora, eu acho que estamos vivendo uma dificuldade que não é pequena. Um dos objetivos da aliança pretendida por Lula com Geraldo Alckmin é justamente a eleição aí em São Paulo, pavimentar aí uma candidatura competitiva de Fernando Haddad. O senhor acha quem o senhor acha quem o senhor diria hoje que é favorito na eleição em São Paulo? Haddad teria condições? Alckmin poderia ajudar Haddad a se eleger em São Paulo? Eu acho que se o Geraldo fizer essa opção em termos de governo do Estado, eventualmente esse apoio ao Haddad, certamente o Geraldo ele já tinha, há poucos meses atrás, 26% de intenção de votos para o governo do Estado. Então, é alguém que tem ainda uma boa apreciação na opinião pública. Eu vi em pesquisas, inclusive, que mudava as candidaturas, por exemplo, saía o Márcio França, o Geraldo chegava a 34% de intenção de voto, quer dizer, 1/3 de cada 3 eleitores, um manifestando vontade de votar nele. E acho que isso vai contar muito, muito mesmo, para quem ele vier a apoiar. No caso, a tendência, se realmente esse entendimento com Lula progride e ele ser o vice-presidente, é muito provável que em São Paulo ele também faça o apoiamento do Haddad. Espero que dessa vez o Haddad faça um bom governo. Hermógenes Saviani, que nos assiste, pede para lhe perguntar como ficariam os programas sociais no caso de uma chapa vitoriosa entre Lula e Alckmin. Eu acho que é uma pergunta aqui que tem relação com as divergências também entre PSDB e PT na economia. Se há uma convergência nos valores democráticos, na economia existem divergências. Deixa eu falar uma coisa aqui com muita clareza. Quem começou os programas sociais de massa no Brasil foi o PSDB. Vamos pôr isso de vez na mesa, né? Quem fez o primeiro programa
de estímulo à frequência escolar em troca de bolsa foi o saudoso prefeito de Campinas, Magalhães Teixeira. No governo Fernando Henrique, a gente fez Vale Gás, combate ao trabalho infantil, tudo isso implicava em recebimento de bolsas de recursos. Bolsa Alimentação, teve mais programas. Eu conversei muito no Nordeste com prefeitos que me disseram de como aquilo estava impactando a vida das cidades, o programa de combate ao trabalho infantil. A família recebia uma mesada, um auxílio emergencial, com a condição de o garoto ir para a escola. E eu lembro que até um virou para mim e falou: o duro é manter esse garoto na escola. Olha que coisa terrível. Ele já está tão habituado a ter um trabalho por 7, 8, 9 anos que ele acha a escola meio uma coisa que o reprime um pouco, né? Você veja como nós temos chagas no Brasil a vencer, né? O garoto devia se sentir inteiramente à vontade na escola. Com o que o governo do PT fez, nós tínhamos já 5, 6 milhões de beneficiados em programas dessa natureza. Ele dobrou os benefícios, fez certo. Tinha mais condições. Nós pensávamos fazer isso em 2021, quando fomos surpreendidos pela crise energética, em 2001, no penúltimo ano do governo Fernando Henrique. E logo no começo de 2002, a crise energética nos tirou, inclusive, da eleição, de certo modo. Então, o que eu quero dizer é que eu não vejo nenhum problema para se acordar. Nós fizemos um conjunto, para esse amigo que perguntou aí, esse cidadão que perguntou, o PT ingressou com a gente nessa discussão da vinculação constitucional e votou o auxílio emergencial. O Paulo Rocha, o líder do PT, participava das reuniões. O PT, os seus senadores votaram. Não há dificuldade nenhuma em nós fazermos entendimento em torno a políticas sociais fortes, e agora mais ainda. O Brasil empobreceu, quer dizer, os brasileiros pobres ficaram mais pobres e os ricos ficaram mais ricos. E um governo tem que ser capaz de operar nisso aí. Não vai ser possível recuperar o Brasil, por exemplo, sem aumento da carga tributária. Mas não vai ser lá no gênero no feijão, no arroz, né? Não vai ser. Quer dizer, você tem que aumentar ali onde essa carga tributária pode crescer e não prejudicar a atividade econômica. Você tem a possibilidade de fazer isso no Brasil com muita transparência, né? E, inclusive, estimulando certos setores da economia, mas um estímulo bem direcionado e que tenha resultado que se possa avaliar e quantificar. A questão tributária no Brasil é caótica hoje. É caótica. Para usar uma expressão que eu uso com relação ao orçamento. O orçamento, eu digo que é um esculhambamento. E a questão tributária, ao fim e ao cabo, não é muito diferente disso. É um caos. Tem que simplificar e tem que focar para que o Brasil tenha os recursos que consome esse gordo Estado brasileiro, esses privilégios, têm que ser cortados e têm que ser redirecionados. É por isso que eu insisto tanto. O novo governo, ele primeiro tem que deixar claro os focos que ele vai, quer dizer, aonde ele vai focar sua atenção, quais vão ser as suas prioridades, né? E, ao mesmo tempo, a construção de uma maioria política que sustente esse governo. Eu, claramente, estarei nessa maioria, com mandato, sem mandato, na minha vida cotidiana, eu vou defender isso de todo modo. Eu quero que o Brasil, realmente, o ano que vem, recomece um período de crescimento virtuoso. Pô. As pessoas não toleram mais viver essa tensão permanente, essas declarações absolutamente insanas do povo desse governo, especialmente desse presidente da República. O país precisa de tranquilidade, focar bem e trabalhar em cima disso para melhorar, tirar os brasileiros da miséria e fazer o Brasil voltar a crescer e crescer bem. Quando eu vejo que a China cresceu no passado 8,5%, falo, meu Deus do céu, 8,5% de crescimento na China equivale à economia brasileira inteira. Eles cresceram uma economia brasileira inteira no ano. O país se organizou no regime. Tem a questão do regime político deles lá,
que é um regime autocrático, né? Mas mudar o país substancialmente. A Coreia fez isso com democracia. Por que o Brasil não pode fazer? Está na hora. Senador, para terminar, a gente tinha combinado 1 hora de entrevista, passamos já um pouquinho, mas ainda para ficar no tema econômico, eu quero pedir ao Cacá, nosso produtor, que ponha no ar um último vídeo que nós preparamos para essa entrevista. É o vídeo de número 1, Cacá. Ele traz o trecho de uma entrevista concedida por um dos pais do Plano Real, o economista André Lara Rezende, ele que é ligado ao PSDB, entrevista dada no ano passado ao programa Roda Viva. Vamos lá, Cacá, vídeo 1. Eu gostaria que nós tivéssemos uma alternativa, mas, sobretudo, eu gostaria que nós tivéssemos uma frente, uma coalizão, perfeito, que incluísse, porque eu não vejo o PT, o Lula, sobretudo, com o radicalismo de esquerda. O Lula pode ter outros defeitos, mas o Lula não é um radical, não se mostrou um radical, perfeito? E eu acho que ele pode fazer parte de uma frente democrática para enfrentar essa frente claramente antidemocrática, explicitamente, que se diz antidemocrática. Então, senador, vamos lá. A última pergunta da entrevista. O senhor que na resposta anterior falou em carga tributária. O senhor é a favor de cobrarem mais impostos dos mais ricos no Brasil? O senhor é a favor da volta da taxação dos lucros e dividendos na hora de distribuição de imposto de lucros e dividendos para sócios de empresas? Taxação essa que foi extinta no primeiro ano de governo Fernando Henrique. Bom, veja bem, eu acho que primeiro não deve se cobrar mais só dos mais ricos, dos ricos, de modo geral. Todos eles podem pagar um imposto de renda maior. A alíquota máxima de imposto de renda no Brasil é 27,5%. Acho que talvez seja uma das menores alíquotas de imposto de renda pessoa física do mundo, para ricos, né? Que é uma alíquota que tem incidência sobre os que têm riqueza, né? Têm dinheiro, né? Então, eu sou inteiramente a favor de que se refaça esse sistema tributário nacional e que se abra um espaço maior de receita, com a credibilidade que eu imagino que venha a ter um próximo governo, para que isso seja oportunidades adicionais do governo, de gestão do governo, para criar mais oportunidades, para criar mais esperança, para fazer o Brasil um país mais solidário e desenvolvido. Eu não tenho nenhum ímpeto de cobrar por cobrar, porque rico tem que pagar. Não, é porque no mundo inteiro é assim. Os países civilizados, as alíquotas de imposto de renda são muito maiores que as que são aqui no Brasil. Atualmente, já existem bilionários pelo mundo afora defendendo pagar mais impostos, porque essa pandemia deixou mais evidente, uma vez, 2 anos que os ricos ganharam mais, muito mais, e os pobres perderam mais e muito mais. O Estado existe para quê? O Estado tem que ter essa acessibilidade social. O governo é do Brasil, não é só de alguns brasileiros, dos privilegiados, usando, inclusive, das espertezas que eles conseguem praticar com relação ao governo, no planejamento tributário, etc, etc, etc. Tudo isso pode melhorar a gestão pública no Brasil no sentido do atendimento a quem mais precisa de ação do governo, e sem populismo, sem demagogia, com programas claros que promovam, que criam condições para que as pessoas se emancipem. Eu vejo matérias hoje, para todo lado, das pessoas dizendo: eu quero um trabalho, pô. Eu não quero estar morando na rua. Eu queria estar podendo pagar o aluguel de um barraco, mas eu não consigo fazer nem bico mais. Então, o Brasil precisa... essa exuberância que o Brasil tem, um mega exportador, o maior exportador de carnes do mundo, soja, isso, aquilo, outro, um Brasil que tem alta tecnologia em algumas áreas, competitividade, precisa ser mais compartilhada por todos, né? Eu acho que esse é um belo desafio e acho que todos que puderem se unir, devem se unir em torno a isso, ainda que num primeiro momento do processo eleitoral estejam defendendo diferentes candidatos, mas que esse processo vá se afunilando numa direção em que não dê margem à dúvida: Bolsonaro chega,
Não mais, nunca mais. Vamos voltar a um regime democrático pleno que não viva de sobressaltos e de ameaças partidas do próprio governo. Muito bem, senador. Então, com isso, eu quero encerrar a nossa entrevista e, mais uma vez, lhe agradecer pela gentileza de nos atender. Muito obrigado. Muito obrigado a você, André, e a Carta Capital, essa oportunidade de conversar, e, para mim, foi uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Muito bem, para aqueles que nos acompanharam até agora, eu renovo os recados do início da transmissão. Se você ainda não é inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E eu convido a todos que voltem aqui ao canal às 18 horas, nosso programa quase diário, o Direto da Redação. Então é isso, eu fico por aqui, um grande abraço a todos e até a próxima semana com mais um Poder em Pauta.